Vamos dar início, então, fazendo essa oração juntos. Boa tarde para quem chegou aí, Luciane, Eliane. Nós vamos fazer juntos essa oração ao Espírito Boa Santo, tarde, tá bom? pessoal. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assiste-nos, descei aos nossos corações, ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós, pecadores, que a ignorância não nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos torne parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vos pedimos a vós, que sempre e em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas, capítulo 22, versículos de 14 a 20, e vamos ler essa passagem bíblica, para depois a gente partilhar um pouco. Então, Lucas 22, de 14 a 20. Alguém já encontrou aí? Sim. Aqui também. Pode ler? Quem pode ler para a gente? Boa tarde a Eu posso. todos. Pode ler, Rafael, então. Boa tarde, Jorlão. Tá. Só um instante que eu me perdi aqui. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. Disse-lhes então: Desejei ardentemente comer com vocês esta ceia de Páscoa, antes de sofrer, porque eu lhes digo: não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. E recebendo um cálice, deu graças e disse: tomem isto e façam passar entre vocês, porque eu lhes digo: de hoje em diante eu não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está comigo, sobre a mesa, porque o Filho do Homem se vai como foi determinado. Mas ai daquele homem pelo qual ele é entregue. Eles começaram a perguntar entre si quem deles faria tal coisa. Palavra do Senhor. Palavra da salvação, Da que é o salvação. Evangelho. É isso, palavra da Isso. salvação. Glória a vós, Senhor. E aí, deu para entender? É um Eu. texto, é um texto fácil que a gente ouve em toda a missa. A gente ouve essa rememoração aí da instituição da Eucaristia. Quem gostaria de partilhar para a gente, então, o que entendeu, ou então uma palavra que achou interessante, ou uma mensagem que achou interessante acerca do texto? Pode ficar à vontade, viu? Fala como, pelo menos da minha parte, né, que eu entendi. Eu vejo a alegria de Jesus de poder estar fazendo aquilo, de poder estar selando aquela aliança, porque é o momento em que ele sela a aliança com a gente, é no ato da comunhão, né? Então ele fala o quanto ele desejou comer com eles antes de ter que passar por toda a paixão dele. Então, mostra quanto amor ele devotou, porque é a carne do próprio Filho de Deus, né, que a gente consome durante a Uhum, Eucaristia. E, uhum. e não é pouca coisa.
Basicamente é isso. Mostra a importância da Eucaristia para qualquer cristão, qualquer pessoa que siga o caminho que Jesus seguiu. Uhum. O que mais gostaria de partilhar? E aí, gente? Todo mundo caladinho aí? Vocês estão por aí? Estão vivos? Estão bem? O que me chama a atenção é essa parte que ele fala que que deseja ardentemente, né? Então, isso eu acho que é o que ele espera de nós sempre, que a gente esteja sempre participando da missa e possa reviver, né, esse momento com ele. Então, ele está sempre esperando por a gente. Então, a gente nunca. Nós temos que ter ainda mais vontade de ir do que ele de nos receber, para não ficar sem esse momento. Uhum. A Eucaristia, né, como falávamos no encontro anterior, ele é um centro, né, dessa nossa vida cristã, enquanto a gente é desejoso desse Cristo vivo para fortalecer a nossa caminhada. A gente às vezes se sente fraco, desesperançoso, e pode até cair em algumas tentações, mas a gente ganha força em Jesus Cristo para continuar. E ao instituir essa Eucaristia, é a mesma coisa que Jesus se dar a cada um de nós, todas as vezes que nós o recebemos, todas as vezes que nós vamos à missa e comungamos com ele em tudo que ele também acreditava, numa humanidade com justiça e paz, numa humanidade onde haja amor, em pessoas que transmitam e vivam esse amor, porque o que a gente muito ouve hoje são pessoas que se dizem cristãs, mas não têm atitudes de cristãos. E o mandamento que Jesus resume muito bem é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente só pode vivenciar o nosso ser cristão a partir do momento que a gente pode vivenciar e experimentar, transmitir e transbordar desse amor de Jesus em nossa vida. O amor de Jesus é que nos fortalece nessa ação cristã que nós procuramos vivenciar dentro da nossa experiência enquanto católicos. Que em Cristo nós ganhamos força para seguir em frente, em Cristo nós fazemos a experiência já iniciática, vamos dizer assim, né, do reino de Deus aqui na terra que se prolonga no céu. Em Cristo nós fazemos a experiência do próprio Deus, próprio Pai. Em Cristo nós fazemos também a experiência do Deus Espírito Santo na nossa vida. Então, em Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E é só através desse caminho que nós vamos chegar ao Pai. É só através desse caminho que ele manda o Espírito Santo para que nós possamos melhor tomar atitudes que nos leve ao seu encontro e, consequentemente, ao encontro do Pai. Porque o reino de Deus se dá a partir do momento em que a vontade de Deus se estabelece. Por isso que quando ele fala aqui no texto, né, até que venha o reino de Deus. Quando é o reino de Deus? É a partir do momento que acontece a vontade de Deus. E Jesus faz a vontade de Deus. Mesmo ali no Monte do Calvário, quando ele fala assim, afasta de mim esse cálice, Pai,
mas ele assume, mas faça a tua vontade. Ao fazer a tua vontade, está se realizando o reino de Deus. Assim como nós também. A partir do momento que nós fazemos a vontade do Pai, nós já estamos estabelecendo o reino de Deus. E é através desse reino de Deus que nós fazemos essa experiência da comunhão de Cristo. E dentro da nossa igreja, nós devemos fazer a experiência e também vivenciar em atos, em ações, em atitudes, em gestos, O meu tá ruim. a vivência do amor de Deus. Oi, gente, boa tarde. Desculpa aí, eu tive um imprevisto. Certo. Então, assim, o amor de Deus, ele deve ser um quesito muito forte de nós cristãos. Por amor, Deus entregou seu Filho para a morte. Por amor, Jesus assumiu a vontade de Deus por cada um de nós. E por amor, nós devemos nos voltar a Deus em resposta a tudo isso que Ele fez por cada um de nós. Certinho? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Então, vamos relembrar o nosso encontro anterior. Alguém lembra do que nós vimos no encontro anterior? A gente falou sobre sacramentos. Nós falamos de forma geral sobre os sacramentos. Alguém sabe quantos sacramentos são? 7. 7. São 7, né? Quais são eles? 7. Batismo, Eucaristia, Crisma, Ordem, São dos Enfermos, Matrimônio. Falta um. Confirmação, né? A crise. Confirmação. Confissão. Não, confirmação já foi falado. Isso, a confissão. Ou a confissão. A confissão. Isso. Então, são esses 7 sacramentos, né, que nós vimos um pouquinho de cada um. E hoje nós vamos ver um pouco dos sacramentos da iniciação cristã. Lembra que eu falei que existe uma divisão? Existe o sacramento da iniciação cristã, o sacramento do serviço, o sacramento da cura, né? O sacramento da iniciação cristã nós vamos aprofundar um pouquinho hoje, que são os 3 primeiros, que é o batismo, a Eucaristia e a Crisma. E depois a gente vai ver, em outro momento, a gente vai ver os sacramentos do serviço e, em outro momento, o sacramento da cura, certo? Então, aí eu passei uma atividade para vocês fazerem, que era, cada opção tinha 2 textos, né? E aí, mínimo de 2 pessoas por cada opção, e cada um ia ler aquele texto e falar um pouquinho, cada grupo ele vai tirar sobre algum sacramento, partindo da passagem bíblica, vai dizer quais são os símbolos que ele ali apresenta, né? E a experiência que cada um tem em relação àquele sacramento, certo? Então, no grupo, na opção, melhor dizendo, né? Na opção 1, ficou Luciane, com o texto de Marcos 1:3-11, e a Manuela, primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 1 a 15. Então, Luciane, o que você tem a nos dizer sobre essa leitura bíblica? Como você acabou de falar, eu fiquei com Marcos, né? Capítulo 1, de 3 a 11, é isso? Então, eu, de uma lida, assim, fiz um resumo, né? Assim, por exemplo, eu escrevi assim, ó, trata-se do batismo, momento especial que marca o início do relacionamento com Deus. Os atos do batismo, o ato de se batizar representa sacramentar a fé e integrar-se à vida cristã. Foi o próprio Jesus que iniciou o batismo ao santificar as águas do Rio Jordão.
O símbolo do batismo são a água, a vela, o óleo, a roupa branca. A água representa a limpeza do batismo, tem a alma limpa de toda a mácula do pecado original. O óleo sagrado significa a unção, a benção inicial que consagra o batizado como filho de Deus. A vela representa a vontade de Deus que ilumine as pessoas que mais fiéis da sua jornada de fé. A festa branca representa simbolizar a nova vida a partir do batismo. Muito bem. Qual é a sua experiência com esse sacramento? Você falou que é o sacramento do batismo, não é isso? Pelo que eu entendi, assim, a minha experiência foi muito bom, porque eu estou me preparando para isso, e eu pude entender agora, né? Porque antes eu disse, vou me batizar, mas vou me batizar porque você é cristã, você vai, a partir de hoje, você pode dizer que você é católica. Então, eu tinha isso, mas eu não sabia a importância de cada simbologia, de cada etapa, né? Como da vela, da veste branca, é o primeiro contato que você tem para você se entregar ao caminho, né? Como se diz assim, eu não vou dizer se sentir mais leve dos pecados, né? Que é uma coisa assim, a partir de hoje eu estou no caminho certo, estou no caminho de Deus, no caminho católico. Então, eu já enxergo de outra forma. Eu acho que assim, é o primeiro passo para você, quem quer entrar para esse caminho, dizer assim, eu vou seguir a religião católica e vou ser uma pessoa que vou seguir os caminhos de Deus. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, da pureza, de você, a partir de agora, eu vou tentar fazer a coisa certa. Ou a gente que é adulto, né, já entende por essa forma. Se você é criança, são os pais que estão fazendo isso por você, né? Estão entregando para aquela religião, para aquela doutrina que você quer seguir. Eu acho que é dessa forma. Ótimo. A Emanuela não chegou ainda, então nós vamos para o 2. No grupo 2, Luana vai falar sobre a leitura de Ezequiel, né? 37, de 1 a 14. E Jane, de Lucas 4, 14 a 20. Então, Luana. Eles não estão aí, não? Então sou eu, né? Isso, é você, e depois a Jane também não está, então só vai ser você mesmo. Pronto. Boa tarde, gente. Eu sou não sei se vocês já ouviram, os ossos ressequidos, né? As ossadas que revivem. Essa passagem eu não tinha lido, eu não sabia, mas para mim acho que caiu como uma luva, né? Porque é sobre profetizar sobre os ossos, né? Sobre a enfermidade. Aqui ele não diz que é uma enfermidade, mas sim são os ossos já mortos, né? Que ele faz reviver. Eu grifei uma parte de uma passagem de Jesus e vou falar, e depois vou falar sobre testemunho meu. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão reviver? E eu respondi, Senhor Deus, és tu que sabes. E ele me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhe, ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos, vou infundir-vos eu mesmo um espírito para que revivais, e vos darei nervos para crescer carne, e estenderei por cima a pele. Porém em vós um espírito para que revivais. Então sabereis que eu sou o Senhor. Aqui, né, Jesus, ele... É porque eu me esqueci com quem ele estava falando, e aí ele levava essa pessoa, levou um espírito para fora e deixou em meio a uma planície, né, repleta de ossos. E fez circular em meio a esses ossos, né, para ver todos esses ossos, e esses ossos, que eles reviveram. E é assim o testemunho meu sobre desde quando a Aruna nasceu, né?
que nós temos testemunho dessa unção dos enfermos. A Aruna passou por vários internamentos e eu, nesse momento, quando ela começou a se internar, eu não sabia orar, eu não sabia clamar, eu não sabia profetizar. E eu fui aprendendo a profetizar. E no início foi muito duro, a gente passou muito tempo presa em hospital, muito internamento. E depois, eu acho que depois, quando eu aprendi a profetizar, a clamar e colocar toda a enfermidade dela na mão do Senhor, ela parou de se internar, né? Eu comecei a ter fé de que mesmo que a gente fosse parar dentro do hospital, ela iria sair. Tem um testemunho mesmo de sábado passado, a menina tinha me chamado, foi um encontro de Tales na igreja, e eu até falei com vocês, né? Então, assim, quando chegou no momento, eu queria levar ela para o hospital, mas só que eu falei assim, não, ela vai ficar curada na igreja. Eu dei o remédio dela e eu fui para a igreja. E o padre pediu para a gente clamar e pedir algo que fosse importante. E para mim, naquele momento, eu tenho muitas coisas importantes para pedir. Mas naquele momento, o mais importante foi a cura de minha filha, porque eu não sabia o que ela tinha. Então, eu profetizei que ela estava curada e que estava na mão do Senhor, que se eu fizesse o melhor por ela. E ela, quando a gente saiu de lá, ela estava curada. Então, é o profetizar que Deus diz que a gente tem que profetizar. E esses ossos ressequidos, aquela doença irá cessar. Muita gente acha que eu tenho que profetizar, porque ela vai andar, que ela vai falar. Não, não é só isso, não. Eu recebo muitas graças mesmo, clamando e colocando na mão do Senhor. E ela teve a unção dos enfermos em um momento também que ela estava muito debilitada, de um dos internamentos, que eu chamei o padre, e o padre deu a unção dos enfermos nela. E a gente saiu do hospital. Eu acho que a unção dos enfermos, se a pessoa crê, não é só porque a pessoa ela vai morrer, mas sim para crer que ela pode melhorar. Então, naquele momento, eu estava crendo que ela iria melhorar, e ela melhorou, e nós voltamos para casa. E até hoje estamos aqui, né? Por honra e glória do Senhor, e Nossa Senhora também, né? Que eu sempre pedindo, colocando na mão dela, rezando o terço, o rosário, e ela está aí, né? Nos ajudando, intercedendo por nós. Amém. Excelente colocação, né? Então, é um texto que é, assim, bem forte, né? Para nossa caminhada, porque, como fala no texto, né? Porque tem a cidade está toda destruída, né? E Ezequiel, ele profetiza sobre essa cidade para que ela possa ser resgatada, né? E aí ele fala que vou cobrir vocês de nervos, vou fazer com que vocês criem carne e se revistam de pele. Em seguida, infundirei o meu espírito e vocês reviverão. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. E aí Deus diz isso, né? Através de Ezequiel, né? A todos aqueles ossos, e depois em seguida há o revivamento daqueles ossos, né? É o espírito que penetra no interior das pessoas, né? E a transforma em novas pessoas, né? É através desse espírito que nos dá nova vida. E aí pode ser em diversas situações, pode ser em doença, pode ser na sua vida espiritual, pode ser na sua vida de trabalho, pode ser na sua vida de participação de igreja. Então, o Espírito Santo, ele vem, infunde em nós um novo viver, né? É uma nova ação na nossa vida. Só mais um também. Quando a Aruna nasceu, no relatório dela, ela veio como ela chegou em estado de morte. Como você falou agora, né? Deus deu um novo sopro de vida para ela, né? Que ela foi reanimada e reviveu. Ela chegou morta. No prontuário dela tem que ela chegou morta, né? Porque ela passou 20 minutos sem oxigênio. Para os médicos foi um milagre. Sim. Porque 20 minutos, eu estava lendo, né? Para os médicos 6 minutos para não acontecer nada. Né? Então, assim, o dela foi 20. E ela chegou lá em estado de morte. Então, para eles foi um milagre ela ter vivido. Ela passou
um mês na incubadora, não se mexia, não abriu os olhos, era toda paralisada. E quando ela melhorou, né, eles disseram que eles ficaram assim abismados, né, porque ela não precisou mais de medicamento, mesmo ela ficando com essas sequelas, ela não usava medicamento, ela não tinha nada no corpinho dela para sair, ela saiu de lá só com a sonda no nariz, como qualquer uma outra criança, entendeu? Ficou com as sequelas, ficou. Mas para eles foram um milagre, porque para eles ela não ia fazer nada. Ou ela ia morrer, ou ficar em estado vegetativo. E não aconteceu nada disso, né? Então, Deus, para mim, Deus soprou, né? Como o José Carlos falou agora, Deus soprou novamente, deu um sopro de vida para ela naquele momento. Vamos para o grupo 3. Eliane, fala sobre Mateus 26, de 26 a 29. Rafael e Andresa, sobre 1 Coríntios, de 11 a 17 a 34. Eliane. Oi, boa tarde, José. Boa tarde, pessoal. Eu fiz um pequeno resumo, viu, José? Sim. Eu coloquei assim, o meu foi Mateus, capítulo 26, versículo de 26 a 29. Esse sacramento refere-se à Eucaristia, né? Sim. Momento em que Jesus nos dá o seu corpo, que é representado em forma de pão, né? Que na missa ele é representado pela hóstia, e o seu sangue em forma de vinho, né, que é assim representado na missa. O sangue da aliança para a remissão dos pecados. Eu entendo que seja um momento de como se fosse assim, pedirmos perdão, um momento que como se a gente tivesse que passar o caminho para a gente buscar o perdão dos nossos pecados. Eu vejo assim. É representado pelo pão e pelo cálice. E você faz a pergunta sobre esse sacramento, né, no caso, na minha vida. Eu estou em busca desse sacramento. Ótimo. Andressa e Rafael, partilha para a gente outro texto. Então, Zé, Andressa está sem o microfone. Sim. Aí eu vou falar por ela e a gente fica junto. Eu posso ler o texto para todo mundo se associar? O que se trata? Você pode fazer igual o pessoal, ou fazer um resumo, ou ler o texto. Você que sabe. Tá bom. Eu vou ler, então. A partilha da ceia. Nas instruções que lhes dou, existe algo que eu não elogio. As reuniões de vocês produzem mais mal que bem. Em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vocês, quando reunidos em assembleia. E, em parte, eu acredito. É necessário que haja divisões entre vocês para que se mostre quais dentre vocês são autênticos. Então, quando vocês se reúnem, o que fazem não é comer a ceia do Senhor, porque cada um se apressa em comer sua própria ceia. E assim, enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Vocês não têm suas casas onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e querem envergonhar aqueles que nada têm? O que lhes direi eu? Devo elogiá-los? Nesse caso, não os elogio. De fato, eu mesmo recebi do Senhor aquilo que lhes transmiti. A saber, na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus pegou o pão e, dando graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é para vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que dele beberem, façam isto em memória de mim. De fato, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ela venha. Portanto, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice, pois quem come e bebe sem reconhecer o corpo, come e bebe a própria condenação. Por isso mesmo é que entre vocês existem tantos fracos e doentes, e muitos morreram. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, o Senhor nos corrige, para não sermos condenados com o mundo. Zé, o que eu entendi, que eu estava conversando com a Andresa,
é que fala sobre a análise da consciência, sobre nós revermos os nossos erros, nossos pecados, para que a gente não vá à igreja sendo que achamos que estamos super certos, quando na verdade a gente está cheio de coisa que a gente nem faz ideia que tem. E antigamente, quando ele se refere aqui à ceia, é porque antigamente eles faziam uma ceia comum e a comunhão, né? A Eucaristia. E daí os ricos se aglomeravam entre si, comiam pra caramba, enquanto alguns pobres que conseguiam se beneficiar dessa ceia ficavam com os restos. E aí ele se refere à ganância das pessoas e como elas estavam sendo hipócritas de estar ali comendo na comunhão com o corpo de Cristo e ao mesmo tempo não praticando com caridade. Fala mais sobre a hipocrisia de a gente não conseguir se autoanalisar ou se autojulgar. E o sacramento que está falando? Tá falando sobre acho que fala um pouco sobre os dois. Fala sobre a comunhão, sobre a Eucaristia e fala sobre a confissão, né? Uhum. Mas nesse contexto ele está falando, eu quis direcionar mais para a Eucaristia. Sim. Então é a Eucaristia. Ok. Qual a sua relação com esse sacramento? Você já o tem, não tem? Eu fiz a minha primeira comunhão no colégio quando eu tinha por volta dos 11 anos. Entendi. Ok. Vamos então para o grupo 4. É isso? Que é Juliana e Gustavo. José, eu fiquei com a primeira e Juliana ficou com a segunda parte. Eu fiquei com a primeira carta de Coríntios, capítulo 12, de 4 a 13, que fala sobre o sacramento do batismo. O que eu consegui extrair daí foi que fala sobre os diversos dons do Espírito Santo, que são concedidos diferentemente através do batismo. Há diversos dons, mas todos vêm do Senhor. Cada pessoa pode receber diferentemente um dom em especial. Dom de falar em línguas, profecia, ciência, cura, fazer milagres, mas todos devem ser usados na edificação e fortalecimento da igreja, que é o corpo de Cristo. Os símbolos, a água, o crisma, que é um óleo, né? A vela, a roupa branca e o óleo dos catecúmenos. A minha experiência com o sacramento do batismo que eu já tenho veio já adulto. Quando eu fui casar, foi que eu fui fazer meu batismo, porque minha mãe é católica, mas meu pai era de outra religião. Então, eles deixaram a gente muito à vontade para, na fase adulta, decidir que religião seguir. Então, eu fiz o meu batismo já adulto e depois também minhas experiências como batizado dos meus filhos e como padrinho do meu irmão e da minha sobrinha. Uhum. Então você acha que aí está falando sobre o sacramento batismo. do batismo ou da crisma? Vamos analisar. Quem dá o dom? Porque no batismo, claro que no batismo você vai receber o Espírito Santo, mas ele é manifestado na crisma, Certo. esses dons, entendeu? Então, a gente pode até colocar algumas coisas assim nesse sentido, né? Mas ele se manifesta na crisma, que é o sacramento do compromisso, né? Porém, ele não fica preso ali. A partir dali, você está solto para poder assumir uma vida vocacional. Por isso que você recebe os seus dons. Aí fala dos dons do Espírito Santo, dos dons que você recebe, sabedoria, etc, 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 para que você possa assumir uma vocação. E é nesta vocação que vai se trabalhar um pouco a questão desses, vou dizer, ministérios. Porque é a partir daí, por exemplo, que eu decido que eu vou constituir uma família, ou eu decido que vou ser padre, ou ser freira, ou viver sozinho também pode ser, na vida laical. Então,
esse texto, ele nos quer, vamos dizer, remonta um pouquinho mais a questão do ministério da ordem. Nem é da Eucaristia, nem é da Crisma, porque mais fala dos ministérios, né? Que você recebe os ministérios para poder agir. Entendeu? Entendi. Juliana? Oi. Agora eu fiquei até preocupada, você também. Eu acho que o seu é igual mesmo. Porque eu achei minha leitura tão difícil. Eu tô a parte meio histórica, assim, de como era. O meu foi Hebreus. Foi eu. Na verdade, eu ia fazer o dela, só que aí eu falei, olha, não entendi, tá muito confuso. Aí ela... A gente vai Fez uma troca juntos. Pode ficar Hebreus tranquila, viu? 7, de 11 a 17. Então, ele fala, assim, da questão dos sacerdotes, que... Aí eu fui tentar estudar para tentar entender. Aí vi que, na época, os sacerdotes vinham da tribo de Levi, todos. Não é isso? E depois surgiu Melquisedeque, que não era dessa tribo tradicional que seguia a lei da época. Sim. E aí veio a comparação de Jesus, que depois viria como sumo sacerdote, que também não era daquela tribo que se esperava. Ele era de Judá, não era de Levi. Então, esse trechinho, a parte que me coube só fala essa parte histórica. Então, eu acredito que seja voltado para o sacramento da ordem. Isso. Os símbolos, eles são divididos dependendo, porque a ordem pode ser para os bispos, presbíteros e diáconos. Então, dependendo de quem está sendo ordenado, vai variar os símbolos. Na hora eles recebem a estola presbiteral e a casula, a unção das mãos com óleo, isso. Que no caso os presbíteros é na mão, o bispo é na testa, a entrega do pão e do vinho e o ósculo da paz. Os símbolos. Agora, eu não tenho experiência com o sacramento da ordem, a única coisa que eu posso falar é reconhecer a importância da ordem e dos sacerdotes, porque sem eles a gente não teria a graça de poder receber todos os outros sacramentos. A gente precisa dos sacerdotes para o batismo, para a Eucaristia, para a confissão, para o matrimônio, tudo vai depender. Nós vamos precisar do sacerdote, da intermediação deles, né? Para mim, é só isso. Ótimo. Não tá nada de difícil aí, tá vendo? Realmente falar sobre a questão do ser sacerdote com todas as características que você já apontou aí. Tranquilo. No grupo 5, quem que ficou no grupo 5? Jorlan e Daniele, né? Então, Jorlan, Gênesis de 1, 26, 28. Isso mesmo, pessoal. Boa tarde. Estão me ouvindo direitinho? Sim, estão me ouvindo. Ok. O meu foi Gênesis 1, 26 a 28. José, se eu estiver errado, também me perdoe e me corrija, por favor. O que eu entendi é que Deus fez o homem semelhante a ele, o homem e a mulher, e deu a terra para que eles procriassem, né? Como é que eles falam? Multiplicai-vos. Então, para mim, esse aí, o sacramento é do matrimônio, né? E os símbolos são as alianças. E a experiência é que eu já sou casado há 13 anos, tenho filhos e sei como é muito difícil criar e educar. Foi isso que eu entendi da minha parte. É pouquinho, porque o texto também é pequeno, não é tão grande. Conseguiram me ouvir? Mas é isso mesmo. O sacramento é o matrimônio mesmo, o símbolo é as alianças, como você falou. A gente tem que lembrar que segundo a igreja, este é o único sacramento que quem são os presidentes não é o padre. O padre é a testemunha qualificada da igreja, mas quem realiza ou quem faz a presidência
da cerimônia são os noivos. Então, o padre, ele é apenas a testemunha qualificada, a gente chama de testemunha qualificada, da igreja, ou seja, aquela pessoa que está representando a igreja ali, ou seja, testemunhando que realmente vocês, os noivos, estão fazendo um enlace ali, fazendo as promessas, fazendo os ritos de forma correta e assumindo um compromisso de vivência segundo os costumes e as características de uma vida cristã católica. É o único sacramento em que a presidência não é do padre, mas sim dos noivos, né? Os outros todos, o padre que ministra, né? Que a gente chama de ministrar, né? Os sacramentos, mas nesse não. Esse, claro que o padre ministra em nome de Jesus, tá? Mas nesse, quem faz realmente todas as promessas, quem faz toda a questão ritual ali são os noivos. O padre só vai ser aquela testemunha qualificada. E Daniel falava com do texto do Apocalipse, não é isso? Cadê Daniele aí? Oi, José, não, porque é ele que vai fazer, Beto, que ele leu antes, e eu vou fazer Tiago. Vocês vão trocar. Isso, vocês trocaram, é verdade. Isso. Já deu até briga aqui, viu? É? Olha lá. Então, Beto. Apocalipse? A gente trocou. Ó, fazer crisma com um bebê pequeno em casa, só nós dois aqui, o bicho pega, viu? Apocalipse. E aí? Já estou entrando, viu? Tá certo. Boa tarde, pronto. Apocalipse 21, de 1 a 18. Tire seu som, por favor, Dani. Vou desligar. Apocalipse 21, de 1 a 18. Uma aliança definitiva. Então vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu vi que descia do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como esposa enfeitada para o seu marido. E ouvi uma voz forte que vinha do trono. Ela dizia: esta é a tenda de Deus com os seres humanos. Deus vai morar com eles. Serão eles os seus povos. E ele, o Deus com eles, será o seu Deus. E Deus vai enxugar toda lágrima dos olhos deles. E não existirá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor. Porque as coisas antigas já foram embora. Aquele que está sentado no trono disse: eis que eu estou fazendo novas todas as coisas. E me disse: escreva isso, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E me disse ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu darei de graça da fonte de água viva a quem tiver sede. O vencedor receberá esta herança. Eu serei Deus para ele, e ele será um filho para mim. Mas, para os covardes, infiéis, corruptos, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte deles está no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte.
Então, a minha interpretação dessa passagem é a seguinte, é que, como já foi dito aqui em outras aulas, e algumas eu não assisti presencialmente, aliás, nenhum assisti presencialmente, né, mas não participei no dia, mas assisti depois, é que Apocalipse é um livro de revelações. É um livro de revelações. E quem escreveu Apocalipse foi João Batista. E aqui a gente tem aqui, ó, logo nesse primeiro verbo aqui, então vi. Então, assim, é uma revelação para João de uma nova aliança, de um novo mundo, onde aqueles que procedem com a verdade, com a fé, com a honestidade, que está ao lado de Deus, esses estarão salvos com o Senhor Jesus, estarão a salvos com Deus. E no final ele fala que para os covardes, os infiéis, os mentirosos, terão o quê? O fogo ardente e o enxofre, o lago ardente de fogo e enxofre, ou seja, o inferno, né? Então, assim, essa nova aliança é uma nova, vamos dizer, uma nova cidade com Deus, um novo ambiente, um novo local, onde a gente não terá tanta dor, tanto sofrimento, tantas lágrimas. E é o momento também do ajuste de contas para aqueles que foram mentirosos, né? Você vê que a mentira é muito forte sempre na Bíblia, essa coisa da mentira, ela é sempre colocada para a gente buscar o caminho da verdade, o caminho da luz, o caminho da honestidade, e estar junto a Deus e seguindo os ensinamentos de Deus. Então é como eu vejo essa passagem do Apocalipse, né? Essa passagem de revelação e de um novo pacto, uma nova aliança com Jesus, né? Que é a aliança definitiva, como se diz aqui, né? João, na verdade, ele é chamado a contemplar essa nova cidade, digamos assim, esse novo lugar. Em linhas gerais, é isso que eu tenho a dizer nesse momento. Só corrigindo que não é o João Batista que escreveu, é o João Apóstolo, viu? Ah, João Apóstolo. Isso, o discípulo amado. Eu imaginei que fosse João Batista. Não, João Batista já tinha morrido nessa época. E qual a diferença entre os dois? João Batista é o primo de Jesus. Ah. E João Apóstolo é o apóstolo, um dos 12 que estava com Jesus, que foi o último dos discípulos a morrer. Foi o único que morreu por velhice e morreu em torno do ano 90, mais ou menos. E foi aquele que criou também, aquele que assumiu Maria naquele momento como mãe, e aí ele que ficou com Maria, né, protegendo ela, etc., como uma mãe mesmo, até o fim da vida, que ela sobe aos céus, assunta aos céus. Certo, então aqui é o João Apóstolo, né? Eu confesso que muitas vezes essa parte da cronologia da Bíblia eu me perco um pouco, sim. Não, sem problema. Tá, sem problema. Obrigado. Por nada. E aí, como fala no início, né, que é mais figurativo mesmo, né, quando fala aqui no início que vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como esposa que se enfeitou para o seu marido. Então, era um texto que ele quer, né, ser direcionado para a questão do matrimônio também, como no outro texto, né? Pelo menos assim por cima. A sua, vamos dizer assim, explicação está correta, viu? Está correta. Mas aqui tem que lembrar que o sacramento que está se referindo é do matrimônio. Certinho? Então, vamos para o grupo 6, né? Que é o grupo 6. Vânia, que está trabalhando. E a Daniele agora, né? Então, a Daniele que vai ler o texto.
de Tiago 5, de 6 a 18. Ele vai falar para a gente. Oi, José. É 6. É porque é 16 ou 6 a 18? Tá ouvindo? Tá ouvindo, Thiago? Ou tá ouvindo, José? Não, tá ficando mudo aqui. Não tô te ouvindo. Vai aqui. É Tiago, tá me ouvindo? Agora eu tô. Ah, meu microfone estava desligado. Ah, Era o dele. O meu estava desligado. Tiago 5, 16 a 18. 16 a 18, tá. Isso, 16 a 18. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Espera aí, filho, 16 a 18. Confessem, pois, uns aos outros, mutuamente, os próprios pecados, e rezem uns pelos outros para serem curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Elias, que era homem fraco como nós, rezou pedindo que não chovesse, e na terra não choveu por 3 anos e 6 meses. Rezou novamente, e o céu mandou a chuva, e a terra deu seus frutos. Aqui nesse caso, a gente fala sobre o sacramento da penitência, da oração, né? A força da oração, né? A gente vê essa questão como a colega falou, acho que no tópico 2, né? Falou da questão da filha dela, do poder da oração, do clamar. Então, o que ele fala aqui, pelo que eu entendi, é a questão da penitência, né? E a questão da força da oração. Uhum. Tem E o sacramento, você acha qual que está se falando aí? Então, do sacramento, eu achei que fosse a questão da penitência, José. E a penitência se relaciona a qual sacramento? A questão, não, é isso, com a questão da fé, da penitência, da crisma, da confirmação. Mais alimento. Vamos lá. No início você já tem a resposta, se você ler o texto. Lê o texto novamente no primeiro versículo aí, para mim. Cadê? Confissão. Isso. Confessem, pois, uns aos outros, mutuamente os próprios pecados. Exatamente. Então, já está dizendo logo no primeiro versículo. É confissão, né? A partir do momento que você confessa, a gente tem essa característica de confissão ao Padre, né? Que aí Deus vai nos perdoar os nossos pecados e a gente vai poder criar mais fortemente essa relação verdadeira com Deus através da oração. Então, quando você... Mas a confissão é um sacramento também? Está dentro daqueles 7? Sim. É porque eu tinha visto que era batismo, confirmação, o crisma, eucaristia, reconciliação, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Foi o que eu tinha visto. Reconciliação e penitência é o mesmo que confissão. Ah, pronto. São vários nomes que ele pode receber. Ah, certo. Entendeu? É por isso que eu falei a questão de penitência, mas pode ser confissão também. Isso, exatamente. Porque a gente utiliza mais confissão, mas pode ser reconciliação também, pode ser penitência. Tá. Certo? Uhum. Então, quando você faz todas as, vamos dizer, as penitências, que faz esse retorno a Deus, porque você foi perdoado dos seus pecados, a sua vida de oração melhora, a questão toda de se voltar a Deus melhora. Então, é um sacramento que não é muito vivido, mas que deveria ser muito valorizado no sentido de vivência cristã. E por último, você quer acrescentar mais alguma coisa? Que já está tudo ok. Então vamos para a opção 7, né? Que é Guilherme, Tiago de 5, de 13 a 15, e Robson, 1 Coríntios 15, de 12 a 27. Então, Guilherme. Boa tarde. Tá me ouvindo, José? Sim, estou ouvindo. Pronto. Eu fiquei responsável pelo 5º capítulo da carta de Tiago, do versículo de 13 a 15, e eu fiz um resumo aqui que eu vou ler para vocês. Tá.
O sacramento tratado nesta passagem da carta de Tiago é o da unção dos enfermos, que é um sacramento que concede a graça do Senhor no momento em que o cristão se encontra num estado delicado de saúde, realizado com óleo sagrado. Tem o objetivo de confortar o doente, perdoar seus pecados, aliviar o sofrimento e animar o enfermo, trazendo a cura espiritual. Aí, o símbolo desse sacramento é o óleo sagrado, que é realizado no processo da unção dos enfermos, que ele é passado, assim, nas imagens que eu pesquisei aqui, em alguns momentos ele é passado ou na mão, no enfermo, ou na testa. Enquanto o presbítero está fazendo a oração com a Bíblia, e experiência minha eu não tenho nenhuma com esse sacramento. Certíssimo. E esse texto de Tiago, ele é muito bonito, né? Sim. Aqui diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Reze. Está alegre? Cante. Alguém de vocês está doente? Mande chamar os presbíteros, ou seja, os sacerdotes ou os padres da igreja, para que reze por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se ele tiver pecados, será perdoado. Exatamente. Então, aí está dizendo claramente sobre a questão da unção dos enfermos, né? O Robson não entrou, então não tem. Então, o segundo texto também traz sobre essa questão, né, da unção dos enfermos, que é a imposição das mãos para a cura, né? E é a questão também da unção dos enfermos, certo? Alguma dúvida nessa parte aí? Não, né? Então, vamos seguir. Então, como eu falei para vocês, nós vamos aprofundar um pouquinho sobre as divisões dos sacramentos, né? Hoje nós vamos ver os sacramentos da iniciação cristã, que é o sacramento, são os 3 primeiros sacramentos que a gente recebe, né? E aí nós vamos ver o que entendemos por sacramentos. No encontro passado, nós vimos que os sacramentos são 7 sacramentos. Eles são sinais sensíveis e eficazes que Deus nos dá da sua presença, do seu amor para conosco. Nós vamos celebrá-los e manter-nos fiéis aos seus ensinamentos, é garantia de vida feliz e eterna. Cristo se nos apresenta como o caminho que nos leva ao Pai, como eu estava falando no início para vocês. Pois bem, os sacramentos são como placas sinalizadoras deste suave e seguro caminho que nos vai direcionar até Jesus. Então, o sacramento vem para nos ajudar a seguir nesse caminho que nos leva a Jesus. Né? Então, primeiro vem o batismo, depois a crisma, a Eucaristia, a confissão, a ordem, o matrimônio, e aí colocou a unção dos enfermos lá. Lembrando que esses que estão em laranjinha, batismo, crisma e Eucaristia, são sacramentos da iniciação cristã. A unção dos enfermos da confissão são os chamados sacramentos da cura, e do matrimônio e da ordem, sacramentos do serviço. Lembrar aqui que eu coloquei batismo, crisma e Eucaristia, que, como eu falei no encontro anterior, ele era ministrado no princípio de forma única, no mesmo dia, no sábado de Aleluia, onde a pessoa, o catecúmeno, se preparava durante 3 anos, e no sábado de Aleluia ele recebia primeiro o batismo, depois, em seguida, a crisma, e em seguida a Eucaristia. Então, ele recebeu os 3 sacramentos no mesmo dia. E aí, com o passar do tempo, com a cristandade, foi se fortalecendo a questão da ideia que todos nasciam já cristãos. Então, aí foi introduzida a questão do batismo das crianças, confiando que os pais e padrinhos iam guiar essas crianças dentro desse caminho do cristianismo. Mas depois percebeu-se que o valor enquanto sacramentos estavam sendo perdidos. E aí houve um pouquinho da divisão dos sacramentos e sua ministração, né? Ou seja, primeiro se dá o batismo, que é a porta de entrada da igreja, depois você recebe a Eucaristia, para depois você confirmar realmente se você quer seguir nesse caminho. Porque as mudanças no percurso cultural de que não nascemos mais dentro de um berço cristão,
Então, fez com que realmente houvesse essa maturidade de relação entre os três. Os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão, ou seja, desde o nascer até o morrer, você recebe todos os sacramentos. Então, ele perpassa todos os caminhos da vida. Dão à vida da fé origem, crescimento, cura e missão, como eu já falei. Não existe uma certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. E aí, como eu falei para vocês, a divisão que é os sacramentos da iniciação cristã, que é batismo, crisma e eucaristia, os sacramentos da cura, que é a confissão são dos doentes, e do serviço, né, que é o sacramento, ou da missão também pode ser, da ordem e matrimônio. Então, nós vamos ver um pouquinho mais profundamente sobre os sacramentos da iniciação cristã, que é, primeiro, pelos sacramentos da iniciação cristã, que é batismo, crisma e eucaristia, são colocados os fundamentos de toda a nossa vida cristã. Então, estes 3 sacramentos, eles vão nos dar toda a estrutura para que nós possamos ter uma vida cristã bem fundamentada, bem estruturada e bem encaminhada. E a gente, tendo essa preparação bem feita, nós vamos ter uma vida cristã muito mais profunda. Os fiéis, de fato, renascidos no batismo, são fortalecidos pelo sacramento da crisma ou confirmação. E depois, no sacramento da Eucaristia, nutridos com o alimento da vida eterna. Assim, por efeito destes sacramentos da iniciação cristã, estão em condições de saborear cada vez mais os tesouros da vida divina e de progredir até alcançar a perfeição da caridade, como está lá no Catecismo da Igreja Católica 12:12. Aí nós vamos ver agora o específico de cada um desses sacramentos, né? Primeiro, o sacramento do batismo. Esse aí foi um batismo de um crismando da minha turma também, que é adulto, no sábado de aleluia, né? Que ele recebeu o sacramento. O santo batismo é o fundamento de toda a nossa vida cristã. Então, é aquele que o sacramento da porta de entrada, o primeiro que todo cristão deve fazer. Ele é o protótipo da vida no Espírito Santo, ou seja, nós somos engendrados no Espírito Santo a partir do recebimento desse sacramento, ou seja, nós somos marcados. E é a porta que abre acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus, porque quando a gente batiza, todos os nossos pecados, eles são retirados. Então, assim, quando aqueles de vocês receberam o batismo, então todos aqueles pecados que vocês tinham cometido até aquele instante, eles são perdoados. Aí, a partir daquele momento, vocês são uma nova pessoa, uma nova figura, um novo ser humano, né? E aí, se cometer algum pecado ou algo a partir do momento do batismo, aí você vai ter que se confessar individualmente com o padre, né? Para poder voltar a essa aliança com Deus. Então, através desse batismo, nós nos tornamos membros de Cristo e somos incorporados à igreja. Nós somos membros de Cristo porque fazemos parte desse corpo de Cristo, que Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E aí nós somos incorporados à nossa igreja, que no caso é católica, nós somos pertencentes a esta igreja católica. E nós somos feitos participantes de sua missão. Ou seja, através do batismo, nós nos tornamos corresponsáveis com a missão da igreja de levar Cristo. Então, o batismo é o sacramento de regeneração pela água na palavra. Ou seja, ele nos regenera por meio daquele rito de purificação, né? Mas aí não só fica parado nessa purificação, mas, sobretudo, ele nos dá a condição de transformação pela graça que Cristo nos dá. A gente pode ver isso lá no Catecismo da Igreja Católica 12:13. O batismo é a fonte de todas as vocações. E é ali que é engendrado, né, na nossa vida de batizados, o que a gente vai futuramente trilhando, conhecendo, definindo, e aí vai se
definindo, sobretudo, as vocações do que eu quero na vida. O adulto que pede o batismo deve passar por uma séria preparação, por isso que vocês que vão receber o batismo e os outros sacramentos, eles precisam de uma preparação profunda, porque é algo muito importante, sério, para que se vai receber dentro da igreja. Não é um ato social, mas é uma vivência cristã que se deve a partir do momento que você recebe esse batismo. Por isso que é necessário a pessoa estar consciente de tudo aquilo que ela está recebendo naquele momento. Por isso é importante essa preparação que nós estamos fazendo, para que vocês estejam cientes, conscientes de toda a responsabilidade nessa vivência de ser um batizado, né, dentro da Igreja Católica. Então, o adulto que pede o batismo deve passar por uma séria preparação, visando preparar o batizando a assumir atitudes e comportamentos cristãos. O batizado do adulto deve acompanhar o sacramento da Eucaristia e também o da Crisma, completando assim a iniciação cristã. Como eu falei para vocês antigamente, no primeiro século, eram ministrados juntos. E depois da cristianidade foi separados, mas aí agora ele segue essa ordem. Primeiro o batismo, depois se faz uma outra preparação para a Eucaristia e depois outra preparação para a Crisma. No nosso caso, a gente faz essa preparação juntas, né? Então, de um ano, você prepara para receber esses 3 sacramentos. Lembrando que nós não fazemos a preparação para receber o sacramento em si, mas nós fazemos essa preparação para sermos cristãos. Então, aqui nós estamos aprendendo ou recebendo dicas ou formas formas e atitudes de como ser cristão. E aí, como ser cristão, o que tem de doutrina para nos guiar para ser cristão? Como deve ser a Bíblia para que a gente deve seguir nesse processo de ser cristão? Como deve ser a nossa igreja no processo todo para ser cristão? Então, tudo é voltado para vocês, para que vocês possam ser o melhor cristão que existe dentro da nossa igreja, né? Então, a preparação é para que vocês possam assumir isso e, dentro dessa estrutura de igreja, poder levá-la à frente e transformar naquilo que for possível para melhor servir aos propósitos da igreja e à vontade de Deus em Cristo. Para o batismo de crianças, a preparação se faz para os pais e padrinhos, que têm a preparação. A igreja pede que seja no mínimo de 4 horas essa preparação para os pais e padrinhos, quando é batismo de crianças, né? Uma vez que são eles que pedem o batismo para os seus filhos e afilhados, né? A preparação é feita através de vários encontros, usando acender, reanimar e intensificar a chama da fé. O pedido de batismo é feito normalmente na secretaria paroquial, onde serão dadas as orientações para os passos seguintes. Não devemos esquecer os documentos necessários, né? Eu coloquei um pouco dos documentos necessários que são importantes para o batismo, que é a certidão de nascimento do batizando, se for criança, né? Se for adulto, é RG mesmo. Certidão de casamento dos pais, porque os pais é uma indicação e que seria bom que os pais fossem casados na igreja católica, né? Se eles forem casados, que sejam civil e católico, mas de preferência que sejam casados na igreja católica. Se não são casados, mas têm filhos, isso não é impedimento para que possa o filho deles receberem, né? Mas aí, se os pais não são casados dentro da igreja, obrigatoriamente os padrinhos deverão ser casados na igreja e ter uma vida de participação da igreja, para dar também testemunho disso. E os dados religiosos dos padrinhos, né? Se os padrinhos são batizados, se eles já têm os outros sacramentos, e aí os documentos pessoais e de residência são pedidos. O batismo de criança é feito normalmente após a missa. No caso da nossa igreja, ele é realizado aos sábados, né? Ou algumas vezes após a missa.
Já o batismo de adulto é geralmente feito durante a celebração da missa, ou conforme combinado, que aí, no nosso caso, é sempre realizado no sábado de Aleluia, que é o sábado que antecede o sábado da Páscoa, o domingo da Páscoa, e também, quando há casos especiais que precisam de uma certa urgência, a gente vê com o padre essa possibilidade, né, de poder ser realizado fora desse tempo. Mas aí a gente, é um caso especial, que aí eu tenho que conversar com o padre para a gente ver como faz a forma. Penso que o ideal seria batizar as crianças em uma celebração à parte, né, mas porque o batismo por si só já é uma celebração completa. Há muita riqueza que deve ser absorvida pelos pais, padrinhos e convidados, e as crianças ficariam menos estressadas também. Depois vem o sacramento da Eucaristia, que também foi a Eucaristia de um crismando da minha turma. Esse é o pão que desceu do céu para quem não morra, quem dele comer, como diz João, né? Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeira bebida. João 6:5. Tomai e comei, tomai e bebei. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. O pão e o vinho são alimentos que posso ver, sentir, cheirar, tocar, saborear. Neles estão presentes após a consagração o corpo e o sangue de Cristo, vivo e verdadeiro. Ao comer o pão consagrado, ao beber o vinho consagrado, eu estou comendo e bebendo o corpo e o sangue de Jesus Cristo. A Eucaristia é o centro, o cume, o ápice da vida da igreja. A ela se ordenam todos os sacramentos e ministérios da igreja. A Eucaristia é algo tão espetacular, violento, improvável, estranho, diria até difícil de se aceitar, que Deus fez uma longa e cuidadosa preparação do povo antes de se deixar entre nós neste ministério da Eucaristia. E aí a gente tem que repensar assim, gente, nós estamos nos alimentando do próprio Deus. Quão isso é importante na nossa vida e às vezes a gente não dá muito valor, né? É Cristo que está em nós a partir do momento que a gente recebe a Eucaristia. Cristo vive em mim. Cristo está em mim. É maravilhoso perceber quão importante e quão grandioso é essa experiência deste Cristo. Jesus anuncia a Eucaristia um ano antes da ceia. E para preparar o povo para o anúncio da Eucaristia, Jesus faz 3 milagres, mostrando que ele não era uma pessoa qualquer e tinha poderes divinos. Primeiro ele faz a multiplicação dos pães, lá em João capítulo 6, versículo de 1 a 15. Depois Jesus caminha sobre as águas, em João 6, 16 a 20. E o barco chega imediatamente à outra margem, que é João 6, 21. Então é uma preparação. Quando os discípulos ouviram Jesus falar da Eucaristia, eu sou o pão vivo que desce do céu, e como o Pai que é vivo me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, aquele que comer de mim viverá por mim. E uma preparação imediata. Jesus manda os apóstolos preparar o lugar da ceia. Jesus lava os pés dos apóstolos. A Eucaristia é o primeiro, o último, o grande desejo de Cristo. Desejo ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de padecer. Então, a Eucaristia é o grande desejo de Cristo, doar-se para o outro, doar-se para cada um de nós. Concluindo a consagração do pão e do vinho no seu corpo e sangue, Cristo diz: fazei isto em memória de mim. Ele quer que esse sacrifício seja perpetuado até que ele volte. Assim, em cada canto do mundo, onde é celebrada uma missa, Cristo se faz presente e os cristãos entram em comunhão entre eles. Lembremos que a mesma liturgia é celebrada em todo o mundo.
Por ser imensamente rico, esse sacramento possui diversos nomes que expressam aspectos particulares. Os nomes mais comuns são Eucaristia, às vezes Santa Missa, Ceia do Senhor, Fração do Pão, Celebração Eucarística, Santo Sacrifício, Santa e Divina Liturgia, Santos Mistérios, Santíssimo Sacramento do Altar e Santa Comunhão. Desde os inícios, os discípulos já se reuniam para a fração do pão. São Justino Marte, no século II, já descrevia na celebração da Eucaristia 2 elementos essenciais que perduram até os dias de hoje, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Durante a Santa Missa, os fiéis se alimentam do pão da palavra e do pão da Eucaristia. Muitos cristãos foram martirizados porque foram encontrados celebrando a Eucaristia. Hoje em dia ainda existem mártires da Eucaristia. Por que eles morriam felizes? Porque encontravam nele o sentido de suas vidas. Hoje em dia é triste constatarmos que as diferenças entre os que se dizem católicos e os que participam da Santa Missa nos domingos é imensa. Talvez nos falte compreender melhor a centralidade da Eucaristia em nossas vidas. A Eucaristia é o coração da Igreja. A Igreja vive da Eucaristia. Outra forma de celebrar a Eucaristia é a adoração ao Santíssimo Sacramento. Após a consagração, o Santíssimo é reservado no sacrário, como isso eu já expliquei para vocês. A prática da adoração ao Santíssimo, em especial quando ele é exposto, é fonte de graça e aumenta em nós a amizade com Cristo, fazendo com que nossa vida seja cada dia mais plena. Muitas vezes conversamos com várias pessoas para tentar solucionar os nossos problemas, ou para encontrarmos luz para a nossa vida. Por que não conversar com Jesus, que nos conhece melhor que ninguém e tem o poder de nos fortalecer? Ele nos acompanha sempre. Ele mesmo nos pede para irmos ao seu encontro. Outra forma de celebrar a Eucaristia é a adoração ao Santíssimo... isso eu já falei, né? E depois vem a instituição da Eucaristia, que era feita na Quinta-feira Santa. Cristo instituiu na Quinta-feira Santa, na noite em que ia ser entregue, durante a última ceia que celebrou com seus apóstolos. As palavras que Cristo pronunciou são as mesmas que o sacerdote pronunciou no momento da consagração. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Os 3 evangelhos sinóticos, o apóstolo São Paulo relata a instituição da Eucaristia. São João não a relata, mas apresenta Cristo como pão vivo, que desceu do céu, fazendo uma alusão explícita ao sacramento. A instituição da Eucaristia, ou última ceia, é o evento que dá início ao tríduo pascal, e acontece quando Jesus se reuniu com os apóstolos antes de ser crucificado. Assim, a comemoração memorial desse dia se dá na Quinta-feira Santa. A instituição da Eucaristia pelo próprio Jesus é um momento ímpar para a constituição de um culto ao Pai através de Jesus, ou seja, com essa instituição na Quinta-feira Santa, mas sabemos que, por estarmos na Semana Santa tão intensa, às vezes não damos o devido valor dessa instituição. Então, por isso foi criado o dia de Corpus Christi, que pode ser em junho, porque é uma data móvel. Então, às vezes é em junho, às vezes é em maio, né? Que é um dia especial onde se faz ou se volta inteiramente para essa instituição eucarística. Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia na última ceia que celebrou com seus discípulos na noite que precedeu sua paixão. A última ceia é repleta de acontecimentos pontuais e marcantes que são feitos por Jesus. Primeiro, Jesus prepara os discípulos para a sua partida. Segundo, Jesus faz referência à sua traição. Terceiro, Jesus expressa que será negado por Pedro. Quarto, Jesus institui a Eucaristia. Quinto, Jesus institui o sacramento da ordem do sacerdócio. Por que é importante nós lembrarmos disso? É nesse momento que Jesus institui, porque ali ele consagra o corpo e o sangue, que é o pão e o vinho, no corpo dele e no sangue dele. Então, ali também é instituído o sacerdócio, que é o dia que é o padre, né? Então, é um sacramento instituído naquele exato momento da consagração. Essas 5 ações destacadas manifestam o fim da participação humana de Jesus, pois após a crucificação, os discípulos apenas viram Jesus ressuscitado. Do mesmo modo, Jesus Cristo instituiu a Santíssima Eucaristia por 3 razões principais. Primeiro, para ser o sacrifício da nova lei.
Segundo, para ser alimento da nossa alma. Terceiro, para ser um memorial perpétuo de sua paixão e morte, e um penhor precioso do seu amor para conosco e da vida eterna. Então, a Bíblia ela usa 5 livros para expressar de forma clara a instituição da Eucaristia por Jesus, que é o Evangelho de São João, Marcos, Mateus, Lucas e a Carta de São Paulo aos Coríntios. Essas narrações exemplificam de maneira clara a instituição da comunhão em pontos de vista que são ao mesmo tempo singulares e parecidos. Vale se atentar que os evangelhos narram o acontecimento, enquanto o livro de Coríntios menciona de forma mais teológica. E aí tem no Evangelho de João, Jesus é o pão da vida. O Evangelho de João narra a afirmação de Jesus que se intitula o pão da vida. Quem é Jesus? Jesus mostra quem é. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é a promessa. Jesus promete aos que comungarem: quem comer deste pão viverá eternamente. A missão, Jesus manifesta sua missão. E o pão que eu lhe dei, que eu hei de dar, é a minha carne para a salvação do mundo. E qual é o valor da Eucaristia? Jesus mostra a importância da Eucaristia. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. É uma comunhão com Deus. Jesus fala da comunhão com Ele, de quem comunga. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. No Evangelho de São Mateus, Jesus fala da nova aliança, ocasião da Páscoa, aconteceu nos dias dos pães ázimos, como uma preparação para a Páscoa judaica. E aí narra de novo a consagração. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo. Tomai depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei deles todos, porque isto é meu sangue, sangue de nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. No Evangelho de São Marcos, parecido com o de São Mateus, manifesta o ritual. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e depois de o benzer, partiu e deu-o, dizendo: Jesus deu uma ordem: tomai isto, é meu corpo. Em seguida tomou o cálice de graça, apresentou-lhe todos e dele beberam. E disseram-lhe: Jesus afirmou: isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 22 do Evangelho segundo São Lucas, é possível ver pontos importantes desse descrito evangelista. Um desejo, Jesus manifesta o desejo de ceiar com os discípulos, desejar ardentemente estar com os discípulos. Uma ordem, Jesus ordena que a ceia deve ser repetida, fazer isso em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. E na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, tem um testemunho de Paulo, quando a Sagrada Eucaristia instituída por Jesus se manifesta, porque recebeu a tradição e o entendimento por parte do Senhor, ou seja, Paulo vai relatar aquilo que acontecia já anteriormente, baseado no que Jesus pediu. Tem um memorial, assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembreis a morte do Senhor até que ele venha. Teu respeito, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. A Eucaristia é uma proteção. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos, porque não receberam a Eucaristia. Para participar da Eucaristia devemos estar conscientes do que estamos para fazer, estar em jejum ao menos a 1 hora antes da celebração e estar sem pecados graves. A Eucaristia deve ser considerada como uma ação de graças, de louvor ao Pai, como um memorial sacrificial de Cristo e do seu corpo e como a presença de Cristo pelo poder de sua palavra e de seu Espírito. A Igreja recomenda vivamente que os fiéis recebam a Santa Comunhão toda a vez que participarem da celebração eucarística e impõe-lhes a obrigação de comungar pelo menos uma vez por ano. A visita ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão. Então, assim que a gente chegar na igreja, devemos procurar o sacrário para fazer as nossas orações, porque é lá que Cristo está. Ele é o centro.
As crianças se preparam para a Eucaristia durante 2 anos. Os adultos também devem fazer essa preparação, mas de maneira mais empenhativa, procurando adotar atitudes e comportamentos que demonstrem seriedade para com a Eucaristia que estão para receber. Na presença de Jesus, nossa postura deve ser sempre de adoração. Eu não falei sobre o terceiro sacramento, que é o da Crisma, porque nós vamos ter um encontro específico para falar só da Crisma, né? Porque como é o sacramento que a maioria vai receber também, então nós vamos ter esse momento específico para poder se preparar, né? Entender melhor, de fato, o que é a Crisma. E como um trabalhinho para casa de vocês, eu estou passando aqui algumas perguntinhas. Quais são os 7 sacramentos? Sacramento da nova lei. Qual é o sacramento que nos torna membros de Cristo, nos incorpora à igreja e nos insere na sua missão? Como devemos estar preparados para receber a Eucaristia, que é a hóstia santa, e como devemos considerar a Sagrada Eucaristia em relação aos demais sacramentos. Aí eu vou só dar uma passada por cima dos sacramentos da Crisma ou da confirmação, mas não vamos aprofundar. Essa aí é uma turma de Crisma da paróquia, né? Pelo sacramento da Crisma, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos de forças especiais do Espírito Santo, e assim mais estritamente obrigados à fé que, com verdadeiras testemunhas de Cristo, devem testemunhá-lo tanto por palavras como por obras. Todo batizado ainda não confirmado pode e deve receber o sacramento da confirmação. A preparação para a Crisma deve visar a conduzir o cristão a uma união mais íntima com Cristo, a uma familiaridade mais intensa com o Espírito Santo, a sua ação, seus dons e seus chamados, a fim de poder assumir melhor as responsabilidades apostólicas da vida cristã. A preparação é normalmente feita após um período de perseverança, 2 ou 3 anos, no caso como era, né? No nosso caso, a gente está fazendo em torno de 1 ano e meio. O bispo é quem ministra a confirmação. Batismo, né? Tem que ter como já falei anteriormente, essa documentação, levar a documentação, cópia de registros afiliados e padrinhos, endereço, falou, é esse. Tem que ter roupa branca composta, não pode bermuda e nem roupa transparente. E o batismo de vocês será dia 16 de abril. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Ou não? Não. Tudo certinho, né? Tudo certinho. Ótimo. Como vocês sabem, sábado que vem vai ser a missa em que vocês são os responsáveis, né? Então nós temos que escolher quem que vai fazer a leitura, o salmo. Entendeu? Quem é que vai se dispor aí a fazer alguma coisa? Espontaneamente, né? Eu posso falar assim, fulano, faça não sei o quê, né? E aí? Quem pode fazer a primeira leitura? Primeira leitura pode ser Rafael, então, que já se colocou à disposição aí. Salmo, quem pode fazer? Zé Carlos, eu não vou fazer porque eu não vou participar da próxima missa, tá? Eu queria lembrar você o seguinte, que semana que vem vai ser o último encontro do ano, viu? Porque a gente estava programado para terminar agora em dezembro mesmo. Eu posso fazer uma leitura. Ótimo. Aí eu vou pedir assim, quem não tiver um compromisso muito urgente para poder, que faça uma forcinha para poder estar lá junto, viu? Então, vai ser o nosso último encontro do ano, e depois a gente vai só voltar em fevereiro.
Lembrando que em janeiro a missa também continua sendo de vocês. Então aí eu vou falar no grupo quem é que vai em janeiro, no primeiro sábado do mês, assumir, viu? Então o Beto faz a segunda leitura, não é isso? Quem pode fazer o salmo? Eu vou fazer a primeira ou a segunda? Segunda. Certo. Segunda leitura. Isso vai ser passado para a gente, né? Eu passo durante a semana. Pronto. O salmo quem pode fazer? Zé, a primeira leitura sou eu, é? Isso. Primeira leitura é Rafael. Salmo não tem ninguém. Segunda leitura é Beto. E falta as preces também. E aí? Guilherme, você vai fazer alguma coisa? Luana? Ô, José, essas perguntas que você passou para o próximo encontro, você vai colocar no grupo, né? Coloco. Depois eu coloco lá. É que eu não anotei. Tá bom. Isso. Guilherme, você pode fazer o salmo? Participar da aula Pedro. Ele falou comigo? Não. Falei com o Dá Guilherme. pra fazer. Ah. Certo. Preces. Quem pode fazer? Daniela, que eu vou ir falando aí? Eu ouvi Daniela se prontificando. Daniele? Não, é porque eu pensei em fazer, mas aí como a gente fica ali separado, eu tenho que ficar com o Pedro, já que Beto vai fazer a segunda leitura. Verdade. Aí não tem como ser os dois. Isso. Daniela, Gustavo, Eliane. Ou Eliane. Não é Daniele, não. É Juliana. Oi, José. Gustavo. Oi, José, Eliane. Eu, na verdade, queria fazer, mas eu estou preocupada se eu vou conseguir chegar a tempo. É porque Por quê? eu vou estar com um compromisso lá no prédio, né? Onde eu moro, vai ter um bazar e eu vou estar acompanhando. Eu estou preocupada se eu vou conseguir. Porque senão eu pego as preces, é a última parte. Mas tem que já estar lá no início da missa. Porque tem que vestir a roupa, tem que entrar com o padre. Tem que estar lá às 5 horas, não é isso? A missa é 6, na verdade. Isso, exatamente. Gustavo ou Juliana não pode assumir? Nós vamos estar num outro compromisso também, vamos chegar em cima da hora da missa, então não podemos garantir. Eu vou me organizar para isso. Então, coloca aqui, Eliane. Então, colocar você aqui, viu, Eliane? Então, é Rafael. As preces, não é isso? Isso. Certo, então, para as preces. Primeira leitura, Rafael. Salmo, Guilherme. Segunda leitura, Beto. E preces, Eliane. Tá bom? Alguma dúvida? Que vocês queiram tirar? Cara, a minha parte é a última, é porque sumiu a sua voz aqui para mim. Certo. Mas eu vou estar lá, eu guio vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Tá certo. Ah, tá bom. Melhor. Vamos fazer nossa oração, né? Hoje, nossa oração final, pedindo à nossa Mãe Maria que nos abençoe, nos guie nesse nosso final de semana e também na nossa vida, para que a gente possa amadurecer na fé e vivenciar como ela indicou, né? Fazer tudo o que ele vos disser, que a gente possa fazer a vontade de Jesus Cristo sempre em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ó Maria Santíssima, vamos ler juntos, tá? Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nessa vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Estivemos reunidos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, até sábado que vem, não é isso? Estaremos lá firme e forte na igreja. Tá? Aqueles que façam uma forcinha para estar presente no nosso último encontro deste ano, tá bom? Todos vocês, para nós, né? Bom final de semana a todos. Bom final de semana. Até sábado. Até sábado. Sábado que vem. Isso, até sábado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom final de semana. Obrigado.